no fundo foi desse modo que eu tive contato com os enciclopédios, com aquelas frestas, porque eu nunca vi o show, infelizmente, né? Eu sou de uma cidade daqui perto, chego em Campinas em 79, então eu já via, né, já estava meio que no processo, mas de algum modo eu fui, né, atingido pelos ecos dos enciclopédios, né? Daí as frestas, né? Claro, 14 anos eu vi o Mato Grosso, Caetano, Gil, né, as frenéticas, enfim, tudo isso faz parte do meu universo adolescente, né, mas não os dizi mesmo. Bom, e eu também me lembro, quando eu cheguei em 79, a Rosemarie estava finalizando o trabalho dela, me lembro das discussões, assim, não entendi exatamente o que era aquilo, mas me lembro principalmente da ideia de chat, né? Foi uma expressão criada naquela época, era um grande objeto da Rosemarie, isso passava, assim, a gente ouvia, né, pelas cantinas do Unicamp essa discussão, né? E no segundo semestre de 79, eu fiz um curso de antropologia com a professora Marisa Correia, que foi para mim um choque moral, né? Porque antropologia 1 eu não entendi nada, antropologia 2, que foi no segundo semestre, a Marisa apresentava os grandes objetos da antropologia, né? Com alguns textos, então índios, negros, tal, e chegavam os homossexuais, né? Incluiu, né, os homossexuais. Para mim, eu nem imaginava que aquilo fosse pensável ou discutível, né? Então a minha surpresa de ver uma sala de aula, na Unicamp, uma professora, Marisa, toda direitinha assim, né, muito respeitável, falando daqueles assuntos, para mim foi realmente algo chocante, era algo que era, para mim, da ordem do invisível, né? E aí a Marisa pediu para a gente se organizar em grupos, para escolher, cada um escolher um objeto para fazer um trabalho final da disciplina. Aí todas as pessoas inquietas, né, se juntaram, as inquietas com a sexualidade, obviamente, se juntaram no grupo para tratar do tema, nem sei se era homossexualidade na época, se era homossexualismo, mas eu fazia parte desse grupo, né? E aí eu me lembro que a Marisa disse, não, então vocês têm que procurar o professor Peter Frey. A gente não tinha nenhuma ideia de quem era, só que eu não da faculdade. Foi quando conheci o Peter e a gente acabou fazendo um trabalho de final de curso que foi sobre ambiguidade justamente, né? Pegando a Mary Douglas, pegando o Goffman, sei lá, não me lembro mais, não tinha mais cópia desse trabalho, mas era um trabalho que defendia a ambiguidade como maneira de desestabilizar as normas, né? E eu me lembro que a gente foi, observei esse trabalho, né? Gostou muito e me convidou para estar aqui 33 anos depois. Isso, né? E é muito engraçado, porque essa inquietação em torno da ambiguidade, essa valorização da ambiguidade ainda estava presente no meu mestrado, foi no museu, né? Isso no início dos anos 80. E para preparar essa fala, eu me lembrei na dissertação da Santuza, né? Da saudosa amiga Santuza, que foi sobre Caetano Veloso, justamente o título, né? E o título era Objeto Não Identificado, né? A trajetória do Caetano Veloso. Então você já tinha, no início dos anos 80, um pouco esse clima, né? De fascínio com a ambiguidade, que eu acho que o fenômeno de si é crucial para expressar e para difundir esse interesse, né? Então, já se falou de um furacão, né? Eu acho que o impacto dos desvios na cultura brasileira é intenso, só pelo que a gente sabe, né, dos ecos, né? E eu fico assim, acho que é importante a gente tentar contextualizar esse impacto, né? E dentro dessa ideia da valorização da ambiguidade, né? Porque eu acho que você tem uma cena contracultural internacional em que eles vão dialogar, né? Pelo menos vendo o filme, lendo a dissertação da Rosemarie, eles têm uma carreira internacional, né? Significativa, eles estão em diálogo intenso com algo que estava acontecendo em vários outros lugares. Agora, o que eu acho interessante é que eles partiam, né, de
pelo menos, eles estavam enraizados em dimensões muito fortes da cultura brasileira, né, para fazer esse diálogo, embora essa valorização da habilidade, da androginia, não tivesse só no Brasil, né, David Bowie, enfim, estavam em vários lugares, mas ela estava particularmente no Brasil, né, de uma forma particular no Brasil. E eu achei muito engraçado, aqui no livro da Rosemarie tem logo no início, depois ela volta nesse tema, ela vai dizer que a censura, a censura estranhamente permitiu aquele espetáculo, e o espetáculo foi classificado pela censura como show de travestis. Eu não sei se é show exatamente o espetáculo, a apresentação, mas a censura leu aquilo como show de travesti, né? Dentro de uma chave bem tradicional do que já ocorria no Brasil, né? Nos centros urbanos, pelo menos os shows transformistas, nas boates, etc. Eu acho interessante, né? Claro, tinha uma linguagem camp, uma estética trash, né? E se vinculavam de algum modo aquilo que no mundo travesti se chama de caricata, né? Em certo sentido, eles dialogam fortemente com as caricatas, né? Com esse lado do universo travesti, né? Claro, de outro lado, se vinculam ao carnaval, aos blocos de suja, toda a tradição brasileira de inversão de papéis de gênero, de convenções de gênero carnavalesca, né? Então é interessante pensar isso, né? Que embora eles tivessem uma vanguarda cultural, né, que estava muito além do país, né, eles faziam esse diálogo a partir de uma tradição muito brasileira, né? Claro que, né, eles iam além do palco, né? Os transformistas se reduziam naquele momento, se concentravam no palco, as pessoas, as travestis que saíam no carnaval, se fantasiavam no carnaval, né? Eles vão levar isso para a vida, enfim, para além do palco. Agora, aí eu fiquei pensando que algo acontece, que esse mundo, de algum modo, se dissolve lá nos anos 80. Né? Voltando à ideia desse espaço, né? O que constrói o espaço entre quem vê as fotos e as fotos, né? Que coloca as fotos nesse lugar histórico, nessa história. Porque eu acho, né, assim, me parece que nos anos 80, meados dos anos 80, já na segunda metade dos anos 80, você vai ter a AIDS é fundamental, me parece, para construir esse vazio, né, essa ruptura entre o momento de si e o momento posterior. Né? Eu também não tenho essa informação correta, mas parece que de 13 integrantes do grupo, 4 morreram de AIDS e 3 foram assassinados, né? Em situações de homofobia muito graves. E nos anos 80 também foi ligado a AIDS, grande parte da violência que atinge homossexuais, travestis naquele momento também se vinculava a AIDS, né? Porque os homossexuais travestis eram os disseminadores do mal, então você tem realmente algo que não é muito mapeado, mas um recrudescimento forte da violência vai atingir, inclusive, grande parte, né? Mais da metade do próprio grupo. Né? Fechando. Eu fiquei pensando que talvez que esse contexto dos anos 80, ele vai, de um lado, né, essa valorização da ambiguidade vai começar a ceder e você vai assistir algo que Regina Facun e outros autores do movimento LGBT, os pesquisadores, enfatizam, né, que é a segmentação das identidades e o fechamento da identidade. Né? Isso a partir dos anos 80. Eu fiquei também especulando como pensar isso, né? Como pensar esse processo que vai de um momento de valorização da ambiguidade a um segundo momento de fortalecimento e segmentação de identidades. Né? Engraçado, né, que transforma, por exemplo, a bissexualidade, que era uma das figuras importantes valorizadas no momento de si, no resíduo, né, em algo mal resolvido, etc., né, suspeito, a fonte de contaminação, a fonte, né, epidemiológica entre a população gay e a população hétero. Né? Eu acho que tem duas coisas que a gente deve considerar nesse processo de fechamento dos
anos 80 e anos 90, eu acho que, de um lado, você tem que alguns autores já enfatizam, né, que é uma espécie de estrutura administrativa que se constrói para controlar a doença, né, que precisa de um processo, de uma visibilidade crescente. Né? Você tem que ser alguma coisa, você tem que dizer quem você é, né, para poder participar de um local programa, ser submetido a tal política. Você tem um imperativo de controle político da epidemia que vai exigir, né, essa definição maior, mas eu acho que você também tem uma resposta a esse clima de profundo medo, né, da epidemia e da violência que segue a epidemia. Né? A resposta das pessoas envolvidas também, né? Imaginando que num momento quase de guerra, né, onde essa população passa a ser ameaçada concretamente, mas também imaginar uma ameaça potencial a partir daquela epidemia, não dá para ser e não ser ao mesmo tempo. Né? Talvez nesses momentos, nesses contextos de intensa violência e discriminação, você tenha também uma resposta que é uma resposta identitária. Né? Não dá para ser o mesmo e o outro, né? Porque o outro acaba se transformando em inimigo nesse contexto, portanto, as fronteiras acabam sendo fechadas. Né? Eu acho isso é algo que a gente vive nos anos 80, na segunda metade dos anos 80 e nos anos 90. Né? Para fechar, porque o Peter tinha falado para falar sobre teoria queer. Né? O que eu acho interessante é que a teoria queer, agora já nos anos 2000, ela retoma um pouco esse, meio como pastiche, né? O próprio clima da desvalorização da ambiguidade dos anos 70. Né? Ou seja, há um interesse renovado por essas fotos, né? Por esse mundo, a partir dessa teoria, que me incomoda menos pelo que ela diz, né? Mas mais pelo que ela nega, né? Que é essa história, de fato. Né? Essa história que é uma história de valorização da ambiguidade em determinado momento, de produção antropológica sobre isso, incipiente, mas presente, né? Em vários textos que trabalhavam com a sexualidade, e apresenta essa nova perspectiva como algo que cai meio que do céu, sem nenhum diálogo precedente, né? Anterior com a própria literatura brasileira. É isso. Obrigado. Quer dizer que a ambiguidade está fora de moda, pelo jeito. E não apenas na questão de gênero. Vou dizer, se você estuda. Professora, tenho muita dificuldade de falar seu nome. Fique à vontade. Brett Teresh, né? Da Universidade de Tirana, na Albânia, que também participou nesse momento histórico. Agora vai proferir a sua contribuição para essa mesa. Muito obrigada, professor. É uma honra muito grande trazer aqui os meus últimos experimentos na área da antropologia e sobre gênero e performance, que tem sido o meu tema e que eu desenvolvo, como eu já disse, a partir da minha própria experiência. Também tem a ver com a tal da antropologia da experiência. E vai assim, esse tema a gente aborda assim, desde os Trobriand, Marinovski, o sexo entre os Trobriand, até as redes sociais, e a gente também usa um pouquinho de Roy Ascott também, e a gente faz assim uma integração entre as teorias contemporâneas e também passadas, Kristeva, Judith Butler, e que pode contribuir assim, bastante para a gente pensar esse momento tão significativo, como você falou aqui, principalmente o tema da ambiguidade, que o professor sugeriu, acho que ele queria dizer isso também,
e eu faço assim um casadinho de falar sobre intimidade de gênero, né, a partir de toda uma trajetória aí de problema, gente, de problema pessoal mesmo, entendeu? Eu só caí nessa coisa assim de me aprofundar depois de uma certa idade, porque eu tive que dar um sentido, né, a toda essa minha história. E então, de integrar todos esses conteúdos, essas perspectivas, com o auxílio da antropologia, que eu acredito que tem contribuições muito importantes. Eu penso, por exemplo, no perspectivismo. Seja galinha, seja viado, é tudo gente. Gente computada igual a vocês. Nós não somos homens, nós não somos mulheres, nós somos gente. E agora, como eu te disse, que a minha antropologia é uma antropologia da experiência, eu gosto sempre de trazer, assim, alguma situação surpresa. E eu vou falar hoje sobre o processo de construção desse personagem, dessa personagem. Como ela já está montada, que é o melhor termo, né, para a construção, eu vou falar sobre a desconstrução. Vamos desmontar essa carne, essa chica-chica, essa professora Breteresch, que começa pelo seguinte. Bom, a cabeça. Cabeça. Então, nós temos cabeça. Eu tenho umas 3, 4 cabeças para cada ocasião. E a cabeça é fundamental. Vocês sabem que Carmen, ela era a chapeleira, a criação toda dela, dos seus personagens, começa pela cabeça, pelo turbante, pela baiana. Então, a baiana, que tem também, obviamente, os baianos. O que seria uma baiana sem os baianos? O que seria uma drague sem os baianos? O que seria uma traveca sem os baianos? Nada. Então, é um pouco, às vezes, sufocante, mas muito gratificante. O envolvimento todo com os meus colares balançando. O brinco, esse brinco, nossa, vai ter que consertar. Acontece. O fechinho está aqui. É uma caveira de uma das Carmens que eu fiz no México. Era uma Frida Miranda. Fez muito sucesso para o pessoal da limpeza da universidade, para as crianças. Os mexicanos mesmo ficaram assim um pouco... Parece que gostaram muito. Os argentinos adoraram. Os mexicanos são um pouco problemáticos. Então, os valoriandãs... Bem, o anel está difícil de sair, a gente depois de pensar. Certamente, os tamancos. E esse é um original, é uma réplica de um original. E realmente, quando eu subo as tamancas, ela e toda a nossa fauna incorpora nesse corpinho. E quando tira, ela realmente começa a desmontar. Se eu não tivesse no sabão, beleza. Tirava tudo. Mas vocês imaginem, daí eu tiro, fico só com o sutiã e uma calcinha, aquelas calcinhas abertamente. Mas enfim, vocês imaginem, fica aqui o meu abraço a esse público tão maravilhoso que me deu essa oportunidade de trazer a minha pesquisa dessa última fase de minha trajetória. Muito obrigada. Muito obrigado, Regina. Não sei se vocês... Agora virou Regina, né? Para quem não estava aqui no início, Regina
fazia parte dos croquetes, sendo, aliás, uma croqueta, não é isso? Na época. Então tivemos 3 depoimentos, a palavra está com vocês. Se alguém quer colocar algum comentário, questão, pergunta, dúvida. Denise. Eu queria ressaltar uma pergunta, não é? Porque demorei muito para entender os croquetes. Mas a questão toda, me parece que é muito relevante, é 1972, onde é praticamente uma auge da repressão. Não é? A coragem deste grupo é uma coisa extraordinária, porque, na verdade, ele é, de certa forma, não é, é que eu sou velha, eu esqueço as palavras. Ela é deliberadamente afrontosa, no bom sentido muito mais profundo do que a luta armada. Afinal, digamos, a luta armada é um movimento, não é, que está muito de acordo com o pensamento militar. Não é? Então, era alguma coisa que os militares entendiam. Não é? E não só isso, digamos. Os estudantes entendiam, não é? Todo mundo entendia. Mas esse aqui retoma, digamos, um outro termo, que é o termo da Revolução Cultural. A Revolução Cultural de 68, que é aquela que é proibir. Então ela vai, na verdade, muito mais fundo. E por isso eu acho que na época, inclusive, não foi propriamente entendido. Nós demoramos 30 anos para entender exatamente a profundidade do desafio que as desencroquetes colocaram no mundo. Né? Eu não gosto muito do termo burguesia, mas porque eu sou burguesa, então, mas é que ela também, ela desafia de uma forma muito profunda aqueles ideais burgueses, não é, que estão, na verdade, em grande parte, incorporados no regime militar. Então eu acho que este movimento, não é uma coisa muito significativa, e até que nós devíamos ter feito, não é, esse fórum, não é, antes do que, mas antes tarde do que nunca, não. Então eu acho que ele é uma coisa extremamente importante para que se pense na natureza do que é uma revolução. Obrigada, professora. Olha, eu poderia fazer uma observação que eu não sei se é correta. Primeiro, que é muito estranho que tenha demorado 40 anos para ter essa espécie de retorno dos croquetes e esse livro também aparecer. Chama muito a atenção. O que eu lembro que causava assim estranheza, que os militares, nesse auge da repressão, não mexiam com as boates homossexuais. E o que se comentava na época é que o pensamento, a ideologia deles, é que eles estão dançando. Enquanto dançam, não ameaçam. Então deixa eles dançarem. Agora, no meio de tudo isso, tinha gente como Ney Matogrosso, que era filho de militar, assim como muitos outros. Eu não sei... Perdão? Mas o pai dele não devia gostar. Bom, não vou falar dos pais com relação a isso, porque é outro capítulo, mas com certeza não. Você imagina a estranheza naquele período. Então era assim uma forma de contestação, as boates, inclusive as saunas gays, e nunca houve uma repressão direta. A repressão direta, curiosamente, veio nos anos 80, mas por outras questões, digamos, o incômodo na Vieira de Carvalho, das pessoas, que virou, digamos, um grande centro de manifestação, né? Era na época do Fleury, mas foi aí que começou, eu diria, mas muito mais tarde. Tanto assim que teve, a revista Lampião teve seu espaço, que foi muito maior como expressão do que outros grupos discriminados. É muito curioso.
corresponde à verdade que eu estou falando aqui. Vivemos a mesma época, as coisas como sim, mas todos nós ficamos perplexos com o fato do governo militar não ter feito nada em relação a isso. Sobretudo porque o exemplo contrastante era sempre a Argentina, que é exatamente o contrário. Então surgiu uma série de discussões sobre diferenças entre índole brasileira, índole argentina e tal. Mas para mim sempre foi um mistério, porque eu sou partidário da opinião da Eunice, que de fato eu entendi como um imenso desafio. Um imenso desafio. E o filme, desculpa, está tão bem feito, dá uma atenção muito especial para a questão política. O filme do Zico Alves. Quantos avós militares não saíram vestidos de mulher no carnaval? Não. Isso é uma coisa que na Argentina não vi. Nunca houve. Agora, o problema é que isso devia estar restrito ao tempo do carnaval ou ao palco. Né? O que acontece nesse período é que isso vai para além. Agora, provavelmente não se sabia qual era a dimensão também desse além. Né? Enquanto estivesse nesses espaços, nada de tão novo. Afinal, isso já acontecia desde o fim do século XIX, pelo menos, né? Em praça pública. Então, agora, não se sabia, por isso que eu acho muito significativo isso ter sido classificado pela censura como show travestido. Show travestido, tudo bem. Que é quando libera, inclusive, né? Porque houve uma tentativa de censurá-lo. Depois, Em 75, quando foi para o Rio de Janeiro. O filme conta isso. Censurado. Um dos membros dos Zicloquetes consegue pessoalmente, através das suas relações pessoais, a liberação do espetáculo. E aí sim sai o show travestista. E a hipótese da Rosmaria é justamente essa de que tem vida aí, né? O teatro é vida. Eu acho que eu concordo plenamente com o Sérgio. Acho que a ameaça está em sair exatamente do nicho do espetáculo contido. Aí está uma possibilidade, na verdade, de ampliar isso para a existência mais ampla. Ou várias pessoas acompanharem o grupo. O grupo era uma filosofia de existência mais do que simplesmente um espetáculo. E esse era um impacto forte, que depois vai dar a todo os movimentos, na emergência do próprio movimento mais organizado, mais politizado, mais esses enquadramentos politizados no final dos anos 70. É a opinião. Mas eles foram especificados como Comida lá. Como é que é? O espetáculo Romance, segundo a Rosmaria, eles são reclassificados pela censura. Sim. Como Comida de arte, uma coisa assim, mas Okay. antes, um rodezinho na bola. Mas antes era o show de travesti. É interessante, não, Jorginho? Porque a primeira, que eu saiba, a primeira vez que o governo reprime é contra o Lampião, justamente. Né? Onde fomos fichados na Polícia Federal e acusados pelo então Ministro da Justiça de atentadores contra a moral e os bons costumes. Então, talvez isso reforce um pouco essas ideias todas, não? De que enquanto espetáculo, enquanto teatro, enquanto... Não? Bem, agora, quando vira jornal e Lampião ficou relacionado na imaginação das elites brasileiras com movimento, com opinião. Eu queria fazer uma pergunta para a Regina. Desculpa, eu cheguei atrasada, de repente vocês até esclareceram, mas na constituição do grupo, qual foi a influência de outras coisas que eu acho que antecederam e que foram importantes? O Caetano Veloso, tá certo, entrando vestido de saia prateada, eu acho que foi 69, 70, no festival da Globo, né? A Tropicália, com certeza. A Tropicália, e especificamente, o Caetano constrói uma identidade que é ambígua desde o início, né? Isso teve influência em vocês? Mas eles não se davam muito bem, não. Os Secos e Molhados, que veio antes. Secos e Molhados depois, né? Depois. Porque
diferente. Caetano Veloso, Gilberto Gil, apesar do Gil dizendo no comentário,